Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aero. A Aero é a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, que congrega engenheiros, arquitetos, técnicos e universitários. Se você ainda não conhece a nossa associação, você está convidado a tomar um cafezinho conosco, a conhecer a nossa associação e todos os projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, compartilhe conosco as suas ideias, traga para nós discutirmos aqui no podcast, porque estamos montando um produto que é para você ouvir. Meu nome é Aline Marques, engenheira civil e de segurança do trabalho, mestre em engenharia ambiental, e hoje, aqui para compor a banca conosco, nossa diretora, engenheira de Minas, Bruna Rocha. Tudo bem? E o nosso presidente, Almir Correia. Opa, estamos aqui hoje para bater um super papo com o nosso grande amigo, engenheiro Luiz Antônio Barata, que vai falar um pouco para a gente sobre a Caixa de Assistência da Mútua. Luiz Antônio Barata, meu amigo, seja muito bem-vindo ao podcast da Aero. Para a gente é uma grande honra tê-lo conosco, representando a nossa Caixa de Assistência da Mútua, que é uma grande dúvida para a maioria dos profissionais de engenharia. Incrível isso. Muitas das vezes eu pergunto para o engenheiro, você conhece a Caixa de Assistência da Multa? E o cara me pergunta o que é isso, se é um palavrão. Então, acho que hoje a sua presença aqui vai, com certeza, contribuir demais para que os profissionais que estão nos assistindo, nos ouvindo nas outras plataformas, conheçam mais sobre a Caixa de Assistência à Multa. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, é um prazer estar presente aqui para poder criar conversar, trazer um bate-papo leve sobre o sistema Confe, CREA e Mútua. Agradeço ao Almir, Aline, Bruna, para poder esclarecer um pouco mais sobre o papel. Eu queria só brincar um pouquinho, porque as pessoas falam para mim o seguinte: o que o CREA me dá? O CREA não me dá nada, ele é apenas um órgão cartorial e que só quer receber as anuidades ou a RT. Aí eu passo a brincar dizendo o seguinte: não, o CREA, além disso, ele lhe dá a mútua. A mútua é uma caixa de assistência do CREA, né, que não tem nenhum... não tem fins lucrativos nenhum, né? O intuito dela é atender aos associados que estão registrados no sistema CREA, e ela nasce em 1977, né? Junto com a lei que instituiu a RT. Uhum. E aí, nesse parênteses, né, a RT, quando você faz uma RT, você recolhe por algum trabalho qualquer, essa RT, 14% vai para a Caixa Rio, ou a Caixa Regional que for daquele estado. 14%? 14%. Tinha passado até uma informação errada, então. E 6% vai para Brasília, que é a sede. Sim. Tá? Então, esse dinheiro, eu sempre digo o seguinte, ele é nosso. É um dinheiro que você pode utilizar sem medo. Por quê? Você está recolhendo, contribuindo para uma caixa que vai te retornar com uma taxa a partir de 0,3% até 0,65%. Mas o índice mercado, então? Dos 12 meses, né? Então, a taxa de juros, que eu sempre trago aqui como exemplo, se eu pegar lá 70 mil, em 3 anos eu pago 75 mil, 76 mil. Assim, bem redondo, assim, bem básico. Bem macro mesmo, entendeu? Que são N benefícios, então cada benefício tem o seu percentual. E aí eu sempre digo o seguinte: sempre faça a simulação, entra no site da mútua, para aquilo que você quer, né? E aí você faz uma simulação dentro do que você ganha, do que você pode dispor a pedir, e para ver se vale a pena. Eu sempre digo que vale a pena. Sim. Tá? Hoje o banco, se você pegar 75, por exemplo, você vai pagar 150, 200 mil. Sim. Assim, a comparação feita com um banco tradicional, as taxas mensais ultrapassam de 4,6%.
E lá não, lá a gente tem essa taxa muito baixa devido a isso. Nós contribuímos para que as caixas, né, regionais ela possa nos dar em troca de taxa de juros bem baixas, né, no mercado. Então, assim, a história é essa. É uma história que eu acho que vale a pena ser contada, porque o CREA ele tem um papel que é o quê? Fiscalizar. E a multa ela tem um papel de quê? De assistência ao profissional. Então, são coisas distintas, mas que nós somos responsáveis por isso. Nós temos isso. Tá? Então, além disso, ela ajuda só as pessoas físicas, ela não ajuda a pessoa jurídica na forma de eu tenho uma empresa, eu quero pedir ajuda à multa. Ela não. Ela ajuda a pessoa física, aquele associado. Mas ela ajuda as entidades, associações, sindicatos. É baixo o valor? Eu acho que é baixo. Né? Hoje nós temos um teto até de 10 mil reais para poder ajudar. Se ultrapassar aí desse valor, nós vamos pedir autorização lá para Brasília. Geralmente eles aceitam, né? Mas que tudo isso, no final, você vai prestar conta disso. Sim. Então, peguei 10 mil, eu vou prestar conta de 10 mil no final. Então, e aí eu começo a fortalecer as entidades, associações, para quê? Para que a base, que eu digo, a base está aqui. Eu vou pegar os profissionais, vou trazer para a minha associação, para a minha entidade. É uma luta grande. Eu estou no sistema desde 2005, eu sempre falo que a nossa base são a Aero, o Senge, clubes de engenharia, a EANF, a Ciane. Então, todo mundo está aqui num cargo honorífico. A gente não ganha nada. Assim, as pessoas acham que a gente ganha muito dinheiro trabalhando com isso. Então, a gente não ganha nada. Correria. Ganha o quê? Uma satisfação em ajudar os profissionais que, por algum momento ou outro, estão precisando. Sim. Então, a multa tem esse papel não só de benefícios, né? Que eu digo assim, que é o carro-chefe, né? Os benefícios. Mas se você for entrar hoje na multa, né? Quero ser associado da multa. Eu pago R$80, que a fala pagar está até um pouco fora, porque é um investimento. É um investimento. E é um investimento. E é um investimento porque R$50 fica na sua previdência. Sim. Você realmente só contribui com 30. E aí, o que você já tem de direito já de imediato? De imediato. O pecúlio, que a gente falou, o pecúlio, mas eu não quero morrer. Não, a gente não está falando de morte, mas os seus dependentes já têm um direito ao pecúlio, que é morte natural, que é 25 mil reais. Você já recebe 25 mil reais. Quer dizer, você não, a sua família. Sim. Acidental, 50 mil. Sim. Né? E depois de um ano, além de tudo isso, você tem o auxílio funeral que eles vão auxiliar em até 7 mil reais. Então, o investimento é muito baixo para você falar assim, poxa, não vale a pena. Só isso já vale a pena. Vale a pena. Com certeza. Entendeu? Sim. E é algo que no momento que acontece, ninguém quer pensar. Você tem ali um problema para resolver, né? Aconteceu a morte, vai acontecer com todos. Sim. E aí você, nossa, e agora? E agora você tem uma estrutura. Pelo menos isso aí é bem legal. Sim, aí assim, a gente sempre brincava, né, que a gente não deveria falar para os nossos dependentes que tinha esse pecúlio, senão você poderia morrer. Eu falei, para com essa brincadeira, porque os dependentes não sabiam que tinha esse direito. E para a gente descobrir, buscar, é difícil. Sim. Porque ninguém informa que aquele profissional faleceu. O CREA não sabe, a multa não sabe. O dependente precisa saber, estar ciente para poder solicitar o direito que ele teve no passado, né, na vida dele, e que o que a Aline falou, ajuda numa forma inesperada, ajuda. O valor não é muito alto, mas a partir de 25 mil, 50 mil, você já começa a respirar um pouco, se organizar.
Entendeu? Porque E é um momento momento difícil, É. E tem E tem despesas custo, e são é. altas, não São. são baratas. Então, realmente é um alívio, né? Porque a maioria das pessoas nem se programa para isso, que é uma coisa que vai acontecer, mas ninguém fica pensando, né? Sim, aí... Então, você já ter isso garantido, já para o familiar que já está no momento delicado, já é uma coisa a menos ele ter que se preocupar, né? Sim, aí já no funeral, eles vão te devolver até 7 mil. Mas você falou, ó, gastei 5 mil, 6 mil, é o que você vai receber. Gastei 7 mil, você ganha 7 mil. Gastei 3 mil, você vai receber 3. Então, tudo tem que ter uma nota fiscal, tudo comprovado direitinho, para que você possa receber esse valor, auxílio, entendeu? Mas vamos falar de coisa boa também, Não, que não é só Importante. Falar das coisas boas em vida. em vida, tá? Quais são os benefícios que a mútua cobre? Vamos falar isso. Acho que isso é bem bacana. Então, a gente hoje tem vários benefícios, né? Então, o mais procurado, por incrível que pareça, é a compra do carro, né? É o que eu quero comprar um carro e é uma taxa de juros relativamente muito baixa, mas é o mais procurado. Eu tentei buscar se algum profissional pegou algum dinheiro para montar uma empresa. E aí, pouquíssimos. Eram 4 pessoas que montaram uma empresa, por exemplo. A Aline é associada e Bruno é associado. Eu posso juntar e criar comprar um espaço, comprar um maquinário, comprar alguma coisa para iniciar a empresa. Certo. Só um parênteses. Quando você fala em juntar, no caso, as duas engenheiras, as duas associadas à mútua, as duas podem fazer a captação desse recurso Porque individualmente. ela... sim, perfeito. Só Entendeu? para fazer essa... São sócias. São sócias e... Me coloca nessa sociedade também. Sim. Assim, eu acho que vale a pena. Eu sempre trago um lado que o engenheiro ele precisa ser empreendedor. Sim, Tá? Sim. com certeza. Nada contra com aquele profissional que quer trabalhar para alguém. Eu já trabalhei, Sim. e às vezes eu trabalho e não vejo nenhum problema não, tá? Pelo contrário. Mas eu acho que a gente teria que ter um passo mais à frente, a engenharia no modo geral, para você montar uma empresa e você contratar aqueles para poder contribuir Sim. com você. Sim. Na minha época, quem era mais empreendedor, e ainda continua, são os técnicos. Sim. O engenheiro ele espera ser contratado pelo técnico para ser responsável técnico e seguir A carreira dele. A carreira lá dele. na CLT, Sim. servindo. Mas isso eu vou passear, são N erros, né, que eu não quero falar muito aqui, mas isso vem das faculdades, Sim. é um erro que vem do próprio sistema, é um erro que trouxeram, né, culturalmente para as nossas mentes que a gente tem que se formar e trabalhar para alguém. É quando você se forma, o jovem que está assistindo, ele fala o seguinte, vou fazer o quê? O que eu faço? Eu não tenho experiência nenhuma. Você acabou de falar, a gente conversando lá fora. Foi. A gente falou de tanta coisa, e aí você se forma e fala, o que eu faço? Sim. Se você não pensar fora da caixa, você vai para esse eixo mesmo, porque é muito maçante na faculdade. O tempo inteiro você escuta falar, eu quero trabalhar em tal empresa, e aí todo mundo Sim, almeja aquele cargo. Só que são quantos profissionais formados para aquele cargo? Não tem que pensar fora da caixa, porque tem um mundo de possibilidades. Sim, mas a universidade mesmo, ela não te forma para empreender. Não. Ela te forma para você trabalhar Sim. para alguém. Uhum. E na Aero, a gente está com um projeto do Aero Júnior. E nesse projeto, a gente está passando uma orientação profissional justamente falando sobre isso. Falando que o profissional liberal, ele tem que empreender. Porque você tem que saber vender, você tem que saber o pós-venda, você tem que saber captar cliente, você tem que saber sobre marketing digital, hoje principalmente. Então, você tem uma teia de informações que você precisa saber, pelo menos o básico, para você saber o que você tem que contratar para a sua empresa girar. Perfeito. Tá lá. E aí, a gente vai entrar em outras linhas, né, de entendimento. Como é que a gente vai virar essa chave hoje? Né? Se nós já temos o mercado pensando conforme pensava há 40 anos atrás, 50 anos atrás, como é que a gente vai mudar isso aqui?
São as associações, entidades, criando cursos. Sim. A Aero vai criar, Vai gerar curso de N cursos, inclusive o de perícia judicial, que deixa o profissional trabalhar numa forma mais leve. Se ele quiser pegar o estado todo, ele vai poder pegar o estado todo. Se ele quiser só pegar Rio das Ostras, ele vai trabalhar só em Rio das Ostras. Então ele escolhe, junto ao tribunal, aonde ele quer atuar. É lógico que o profissional que é jovem, ele vai querer rodar o estado todo. Eu acho que vale a pena ele buscar. Você viaja muito, para você é fácil. Tô vendo que eu tô ficando velha, botei só na região. Só botou na região. Não é velha não, você fez o correto. Por quê? Porque você trabalha já na região. Uhum. Sim. Então você conseguiu moldar na sua carga horária, que isso é bacana. Isso é bom. É estratégia. Já fez uma análise, viu o que ela necessita para poder... Eu preciso trabalhar na região X, porque eu já tenho o número de horas aplicado naquela região. Sim. Se eu extrapolar, eu acabo me prejudicando e prejudicando a perícia em si, que é o processo. Sim. Então, você escolhe, isso é bacana. Consultoria, poxa, dá para fazer. O que você faz, eu recebo demandas lá no Rio de Janeiro pedindo profissionais na área de projeto de incêndio. Pouquíssimos cadastrados. Agora, outro que vale a pena pensar nisso é um curso voltado para projetos, trabalhar na área de incêndio. Sim. Eu vou puxar para o meu lado, que é mecânica. Pouquíssimas pessoas sabem fazer perícia ou consultoria na área de elevadores. Sim. Eu hoje não tenho escola, não tenho curso de pós para ensinar aquele profissional como fazer, como trabalhar. Então, eu trabalho já há 20 anos com isso. Mas lembra do que eu falei lá atrás? Eu não consigo falar não. Eu não consigo falar não. Quando eu saí da faculdade, fiz o Cefet, lá no Rio de Janeiro, e eu falei, agora eu vou ter que buscar trabalho, porque já estou formado. E aí, naquela época, você abria jornal. Você não pegou isso. Eu já peguei. Pegamos. Peguei. Abriu o jornal e falou assim, opa, currículo aqui para uma empresa classificada. Folha dirigida era mais concurso, né? Folha dirigida. Era. Sim, e aí tinha um estaleiro lá em Niterói, em que eu fui fazer a entrevista. Ele falou assim, você já está aprovado. Aí, eu falei, tá legal. Era o salário como determina o CREA. Uhum. Mas eu falei para ele, eu não sei nada de caldeira, de navio, eu não sei nada de caldeira hospitalar. Eu falei, não tem problema não, você vai aprender. Aí eu parei, mas como? Leia as normas da BNT. Aí eu olhei, falei com ele, falei, é um passo legal. Aí quando eu passei a ler as normas, que não são tantas, né? De caldeira é bem reduzida? Bem reduzidas, é muito específica. E aí eu chegava com os líderes do estaleiro, com líderes de navio lá da Petrobras, com líderes de hospitais, enfim. Eu falava e o cara batia a palma para mim. Eu, na minha mente, cara, eu não sei nada. Eu não sei nada. Mas de tanto eu ler, e aí eu começo a entender que engenheiro não gosta de ler. Eu estou falando com engenheiro, eu não estou falando com outro. Com leigo. O engenheiro que está ali, ele sequer leu a norma. Eu, por necessidade e por não passar vergonha, eu passei a ler as normas. E aí eu sempre falo nas perícias, no curso de autovistoria, quem leu a lei 6.400? E não tem esse costume, é uma coisa que não é ensinada pra gente, é o que eu falo com todo mundo. A gente... O tempo inteiro você está regido por lei, por norma. Você tem que estar inteirado no assunto, porque senão você come música, faz coisa errada. Sim. Não tem como fugir disso. Sim, por isso que eu falo. Falta de uma leitura. Eu nunca falei não. Então, quando há 20 anos atrás um prédio falou assim, você conhece de elevador? Eu só tinha feito uma cadeira lá no Cefet, que eu lembro, que eu passei assim, por passar, né? E aí eu falei para ele, não, sim, conheço. Mas eu sabia que tinha alguém, o Almir, que conhecia. Almir, vamos lá trabalhar comigo? Ele falou assim, vamos dividir.
Isso no Aí- início da carreira é fundamental, eu né? come- Salva a gente. Eu começo, a, Porque en- dá muita insegurança. eu começo a entender em que a gente precisa de estar Dessa unido, conectado. conectado. Também. Precisamos. E aí, hoje, mais do que nunca, eu defendo o trabalho e tarefa multidisciplinar. Uhum. Eu preciso de você, que é de Minas, civil, de produção, elétrica, o que for. Eu vou precisar. Numa hora ou de outra, eu vou precisar. E aí eu começo a desbancar um erro que eu repito, já falei, isso eu acho que Acho que é uma coisa que você sempre fala. eu sempre falo. Sempre. Sempre Todas falo. as vezes que a gente se encontra. E é um erro que o próprio foi criado pelo CONFIA, pelo CREA, quando eu jogo a atribuição, aquela 218, em que Sim. cada um está no seu quadrado. Sim. E aí eu chego na última linha e falo, dentre outros. Você pode tudo isso, dentre outros. Eu começo a gerar briga entre meus pares, Sombreamento. sombreamento. O arquiteto sai, o CAL Sim. que vai trabalhar com o arquiteto. Os técnicos saem, é o É um conselho já criado conselho pra eles. CFT. Uhum. Daqui a pouco Minas está tão zangada porque não está sendo ouvida, sai, cria um. Cria lá o... Produção está zangada, vai criar outro, por causa de coisas que eu acho que eu posso fazer. Porque ela fez civil, eu fiz mecânica, mas eu tive uma matéria da civil lá na minha mecânica. Então, esse, dentre outros, está ali. Eu começo a confundir o meu papel como engenheiro. É tão fácil eu chegar e trabalhar numa equipe, coisa que o sistema precisa ser mais humanizado. Sim. É mais fácil, te dar mais segurança, inclusive, né? Sim, pô. Autovistoria, Isso aí. eu falo muito isso. Nenhum engenheiro é autossuficiente para poder resolver tudo sozinho. Não. O civil, não, eu posso ver. Não, cara, Posso ver todas as áreas. o civil sabe mecânica? Ela fala assim: não sei. Sabe elétrica? Ah, sei um pouco. Sabe de incêndio? Ah, então, cara, chama os Isso aí. pares, conversa. Eu acho que Divide no estado do Rio responsabilidade. nós temos milhares de prédios. Não é um Não é um não, que não- vai... não é o ponto que a gente vai falar, pô, vou passar fome se eu não Exatamente. pegar aquele prédio. Eu divido o bolo, no bom sentido da palavra. Então, eu acho que falta mais humanizar. Você tem 400 e poucos profissionais credenciados no Bombeiro para o universo do estado do Rio de Janeiro, onde tem 92 municípios. Sim, Tem gente me ligando lá de Porciúncula. Me ajuda, Porciúncula, fazer o que lá em Porciúncula? sim, sim. Então é isso que você está falando. É isso. Então, eu acho que, fazendo um breve resumo, eu acho que a associação aqui de Rio das Ostras está no caminho certo. Eu acho que está no caminho certo. Trabalhar, trazer os profissionais para que ele possa entender o CREA e que possa entender o papel da mútua, que é o mais leve de todos. O papel da Com mútua é o mais leve de certeza. todos. Eu fui convidado para entrar na mútua em 2010. 2010. Pelo Tonhão. Sim, conheço. Falou, Tonhão, depois eu entro. Levei 2 anos para entrar. Aí quando eu entrei, falei, caramba. O que eu estava fazendo fora daqui 2 anos? Aí o que você falou, a questão da mútua, ela tinha um marketing muito fraco. Porque eu só fui descobrir a multa em 2019. E eu tenho meu registro, se eu não me engano, desde final de 2015, início de 2016. E eu não sabia que tinha. E foi num dos eventos que o CREA fez, ou a Aero, se eu não me engano, lá na sede do CREA. Aí teve a multa. Muito bem desse momento. Aí me apresentaram, eu falei, opa, já vou fazer minha previdência logo aqui. E você fez uma coisa perfeita, que é a previdência sua e das filhas. Ela fez as filhas. E isso é legal. Saiu na minha frente. Não, Ainda mas puxei a orelha do Almir, porque ele falou comigo que tinha feito uma poupança pra Ana Júlia. Eu falei, como assim, Almir? Migra pra multa, você tá comendo mosca. Eu falei, opa! Mas a mútua tem esse papel. Mas não só de benefícios, que quero comprar uma sala, quero comprar um carro, quero comprar um equipamento, quero comprar... Quero viajar. Viajar, ela tem verdade. viajar. Quero viajar. Ela auxílio médico, quero fazer uma cirurgia, sei lá, alguma coisa estética. Ela te auxilia nisso. E o mais bacana, que o meu mestrado foi na parte de acessibilidade. Legal. E eu estava querendo assim sair um pouco de uma engenharia pesada
e ver a parte mais humana da coisa. Então, fiz meu trabalho, achei bacana. Eu acho que tem uma certa dosimetria, que eu gosto de aplicar números para aquilo que eu estou avaliando. E até porque, assim, eu acho que cada um tem aqui, diria, um passado, uma família que sempre carregou a gente, e nada mais diferente lá em casa, que meus pais são surdos de nascença. O tímpano estourou quando ela tinha 2 anos de idade, a minha mãe ficou surda. Eu vivo hoje no mundo de conversas, sinais de surdo, de libras. Então, os surdos iam lá em casa conversar e é uma outra coisa, é uma outra linguagem. É uma outra realidade. E você aprendeu normalmente. Normalmente, né? Como se você aprende inglês ou português. E aí você, assim, hoje, lógico, você nasce ali naquele meio, vive, tem pessoas conversando ali sempre. Você sabe conversar, você sabe. Então, mas não era o ponto que eu queria trazer para o meu mestrado, mais familiar, senão você fica muito marcado. Eu queria trazer num contexto macro o quantos deficientes nós temos no Brasil. Poucos sabem. Nós temos hoje 45 milhões de deficientes no Brasil. É um número expressivo. Né? É 1/4 da população brasileira tem algum grau de deficiência ou mobilidade reduzida. Aí, se você for somar com as mulheres que estão grávidas e as pessoas idosas, a gente passa de 75 milhões de pessoas com algum grau de mobilidade reduzida. Sim. O que a engenharia está fazendo nessa história aí? Isso me entristece de uma tal maneira, porque a gente começa a ver que fica mais elitizado uma situação em que não há condições. A gente tem que mudar como pessoa, ser mais humano. As nossas calçadas, sinalizações, combate a incêndio. Você está pensando nisso. Até porque você afirma que está pensando nisso. Sim, quando você preenche a sua RT, né? Ou a RRT mesmo. Não. Ou a própria sua formação, você fala assim, eu tenho que salvar todos. Todos. Então, e eu passei a ver que a história não é essa. A história não é essa. É uma coisa que você só vê quando você precisa, né? Minha mãe precisou usar cadeira de rodas no tempo e assim, para deslocar a dificuldade horrível, é enorme. você não consegue, você tem que ficar pensando onde você vai conseguir levar, como é que vai ser a locomoção, é muito complicado. Eu acredito que nós, como profissionais, temos que, inclusive, virar essa chave das pessoas, mudar essa mentalidade, porque aqui, por exemplo, aqui em Rio das Ostras está sendo cobrado a acessibilidade, com prazos, inclusive porque era para 2019. Então, agora está começando a ser cobrado. Eu estou trabalhando muito nisso. Então, estou fazendo vários laudos, projetos de adequação. E hoje o que eu sinto é que as pessoas reclamam porque tem que atender. Eu falo, aproveita e faz um marketing em cima disso. Você está atendendo um outro público. Olha só, a sua escola está se preparando para atender as pessoas com mobilidade reduzida, né? E isso aí, a pessoa tem que mudar e ver que, nossa, eu estou trabalhando meu marketing para atender um outro público. Então, algo que ela pensou que fosse ser ruim, na verdade, não, está abrindo portas. Isso aí. Mas é uma mudança de mentalidade. A questão toda é financeira. O gasto para isso gera algo próximo de 3% a mais nos seus padrões normais. E aí você cria um marketing de selo que as pessoas não conseguem enxergar. Eu atendo surdos, eu atendo cadeirantes, eu atendo o que for de necessário. E só que não só nas escolas, mas como nos prédios também. Os prédios. Então, é nessa tocada que eu fiquei satisfeito dentro da Mútua, porque tem um programa de inclusão, né, daquele engenheiro que está com algum problema ou temporário ou permanente, vamos dizer, deficiente, temporário ou permanente. E ela ajuda financeiramente até 100% naquele que não tem condições de arcar. Mas se a pessoa tiver condições,
ela pode solicitar 50% ou uma parcial, depende das questões financeiras de cada profissional associado. Mas é um ganho. Nossa, aí é bem interessante. É um ganho. Aquele profissional que eu lembro que lá no Paraná, engenheiro mecânico, ele subiu na árvore para podar e ele caiu e virou cadeirante, ele estava fora do mercado como engenheiro, porque ele não conseguia mais se locomover. Com algum aparelho de ouvido, com algum aparelho, eu vou dizer bengala, com alguma cadeira de rodas, ele voltou a trabalhar por conta de alguma coisa, né, que ele precisou. E isso me deixou satisfeito, porque era uma briga, uma discussão grande. E, assim, pelas histórias que eu escuto, acho que houve uma mudança até da própria mentalidade do CREA com respeito a isso, né? Porque haviam sedes que não tinham acesso para cadeirantes. Inclusive em Macaé, teve um engenheiro, ele até trabalha com o Alexandre, que ele precisou ir no CREA para resolver algumas pendências, ele teve algum problema e ele não conseguiu ter acesso. E isso aí gerou um transtorno muito grande, enfim, porque ele é uma pessoa ativa. E ele queria estar lá para resolver a situação dele, né? E aí depois o CREA até mudou de local lá em Macaé em virtude disso, e a gente ouviu o próprio Consenza falar já que em alguns outros municípios também, acho que houve mudança na sede do CREA justamente por essa questão de acessibilidade para que todos eles pudessem... Não, mas isso é uma lei. É uma lei, é uma lei que tem que ser cumprida desde 2015. Sim, então, e aí, em virtude disso também, dessas histórias, né, uma mudança, é o que a Aline falou, o pessoal não consegue enxergar, né, os pontos positivos, às vezes entende isso só como um gasto, mas não é. Sim. E é uma coisa que muita gente só consegue ver o porquê que tem que ter os benefícios quando precisa. Passa, isso quando passa com alguém ou a própria pessoa, né, para entender. E nesse programa da Mútua, eu achei muito bacana, assim, a gente sabe o quanto de dinheiro tem a Mútua. A gente não precisa esconder. Não, claro que não. Eu acho que, tem muito dinheiro a multa, tanto a sede como as regionais. As regionais mais a parte sudeste, né? Que elas são mais fortes, São Paulo, maior, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Eu acho que são as mais... São as molas propulsoras, né? Então, e você ajudar a trazer aquele profissional, até em cirurgias, né? Mamária, peniana, aquele profissional que necessita, ele pode solicitar. Então, a multa, ela ultrapassa só aquela compra do carro, que todo mundo só quer carro, carro. Sim. E aí você passa a ver outros benefícios, né? Clube de vantagens. Clube de vantagens é muito legal. Quando a gente acompanha no Instagram, você fala, opa! Tem clube de vantagens, mas aí que tá. Se você quiser alguma que da região... Rede, credencial, alguma credencial, rede. Joga lá para a multa, a multa... A própria regional. A própria regional, ela faz um termo de acordo, né? Com aquela empresa, né? E a gente está pedindo pelo menos 20%. Para começar. Sim. Então, tem vários hotéis que falam, dou 10%. Falam, não, 10% não, mas 20% sim. E aí começa eu criar um selo, um clube de vantagem, né, que não só em hotel, como restaurante. Tem farmácias. Buscar outras coisas, né? Sempre tem um bom desconto. Mas buscar outras coisas, assim, que a gente possa usufruir. Sei lá, curso de inglês tem, ótica tem. Outras coisas que cada regional sabe o que você necessita aqui da região. E aí, eu acho válido. Eu acho que é nosso. É um clube de vantagem, é nosso. Tem um número bacana de pessoas para poder... colocar de contrapartida. E aí eu te pergunto, por que ainda hoje temos uma grande dificuldade de levar essa informação na ponta para o engenheiro? Porque o sistema Confia, CREA, Mútua, e nós temos um número ainda muito aquém do que deveríamos ter. Então, essa pergunta eu achei pertinente, bacana, porque a Mútua só entrou há pouco tempo.
no sistema Conf, CREA e multa. Era só sistema Conf e CREA. E a multa ficava E a fora. multa era só Uma caixa que dava parte. dinheiro. Toma aqui dinheiro aqui, gente. O que é dinheiro? Gente, eu tô aqui. Só que aí Tô aqui, gente. tinha os dois lados também, que eu digo o seguinte, a multa ela não precisava de marketing. Porque o dinheiro entra. Eu fazendo esforço ou não, o dinheiro entra. Só que a nossa política, vou dizer, de uns 6 anos para cá, até 9 anos para cá, não é só entrar dinheiro. Eu quero atingir o pessoal que está ali querendo. Aí começa a fazer o marketing agora, uma propaganda mais robusta, né? para que o profissional conheça a multa. E Entendeu? quando ele conhece, normalmente ele indica para o outro. Sim, Normalmente, sim, sim. entendeu? Porque aí eu entrei, nunca peguei dinheiro lá na multa. Eu nunca peguei. Mas um dia eu posso pegar. Sim. Entendeu? Ah, tem um clube de vantagem que eu recebo e-mail, televisão com desconto. Tem 2 fabricantes, que eu acho que é a Chevrolet e a Mitsubishi, que tem parceria. Mas, assim, o valor não é tão expressivo para um carro que custa mais de 100 mil. Sim. Então, mas você fala, pô, então... Mas tá lá. Mas tá lá, entendeu? Se o Já cara- só vão tá lá. IPVA, já está ajudando. Entendeu? Tá lá. Não, assim, eu digo que às vezes é um mercado muito poderoso, porque nós temos hoje no CREA, aí, a nível Brasil, mais de 1 milhão de engenheiros inscritos, engenheiros, geógrafos, muita gente. E esse poder a gente não soube usar. A gente não soube usar esse poder. A gente perdeu até o Cal criou um, os técnicos criaram outro, a gente Time, né? perdeu uma força que eu digo assim que foi. Não deveria. Um corpo bem grande mesmo. pra Então, poder- assim, a multa hoje, ela além do clube de vantagem, tem os benefícios. É só entrar no site multa.com.br. Tem o próprio seguro também que você pode fazer. Eu fiz para mim, né? Além do pecúlio, né, você pode fazer o seguro. Eu fiz tanto de morte quanto de invalidez. É um valor baixo que você paga por mês para uma necessidade que eventualmente você tem. É um recurso Sim. assim que dá para reorganizar a vida. Também tem. Você fala da Previdência. Sim, atrelada Então, à Previdência, a né? Previdência, ela é gerida pelo Banco do Brasil. Além do que você quer receber lá na frente, você faz o seguro também. Entendeu? Aí você pode fazer o seguro. E o legal é que você pode fazer várias simulações, né? Faz. Eu estava lá no programa conhecendo, porque eu sou nova, né? No sistema, conheci também pela Aero. E o site tem muita coisa ainda para descobrir, assim, para gente. O site melhorou, era pior o site. O site ele não era tão acessível. Até do próprio CREA eu acho que deveria ser mais acessível. Mas é o que nós temos. Mas a gente está aqui para brigar, para melhorar. Eu acho que é isso que Parte de nós, o nosso papel é apontar onde eu não consigo mexer e melhorar. O TI está aí para isso, né? A gente está falando lá do CREA, está falando lá da multa, do próprio Confé também. Muito engessado. Mas se você for olhar o passado e trazer um pouco mais para o presente, já melhorou muito. Sim. A multa já melhorou, mudou um pouco mais, fica mais fácil de você fazer as simulações. Sim. E aí assim, a gente brinca não, a gente sempre prega que a multa não é banco, tá? Mas se o profissional solicitou empréstimo, a multa quer receber. Então, várias regionais têm um número de inadimplência, né, de inadimplente muito alto. Um dia eu pago, mas vira uma bola de neve e complica a pessoa. Mas com a taxa de juros baixa, às vezes a pessoa acha que deixa isso aqui que eu vou pagar o mais caro. Então, a gente só quer isso. Foi o dinheiro e o dinheiro tem que voltar. Para quê? Para que outros possam utilizar. Então, assim, num contexto, a multa ela é a mais leve do sistema. Tá? E aí, inclusive, até surgiu alguns cursos do BIM que nós distribuímos 8 bolsas lá, fizemos lá,
Quando surge, a gente liga lá para as lideranças. Quer, não quer? Para ver se faz algum curso. Não, é raro, mas não é sempre que vai ter. Mas o nosso intuito é sempre esse. Principalmente fortalecer as entidades, associações, para que você faça um excelente trabalho na região e promova a captação daqueles profissionais e que passe a entender do sistema CREA, Confia, CREA e Mútua. E qual é, Barata, a sua ótica, você que tem vivenciado bastante, até de perto, como estão as diversas entidades que nós temos aqui no nosso Rio de Janeiro, qual é a ótica que o Barata tem com referência às entidades e principalmente a continuidade delas? Porque nós temos realmente uma dificuldade, vou falar aqui pela Aero, de conseguir acessar ou de até trazer o profissional para dentro da entidade, para que ele possa contribuir com o que ele tem de melhor, para que ele possa trazer para a gente ideias do que a gente deve fazer, porque a entidade é viva e a entidade está aqui o tempo todo se mudando, modificando, fazendo o que é possível dentro da realidade de cada um, né, para que possamos levar alguma coisa prazerosa, alguma coisa boa para a sociedade. E aí eu te pergunto, o que você, durante essa caminhada que tem feito pela Mútua, tem visualizado nas entidades? Principalmente a continuidade delas. Vamos lá. Hoje nós temos aí 30 entidades, né, pelo CEDE, umas 33, e outras mais que não aparecem. Eu sempre falo o seguinte, brincando, mas no fundo espetando, te provocando. Sim. Qual é a sua missão como entidade? Qual é a sua visão que você tem hoje da Aero? Você tem uma visão, tem uma missão. O grupo tem que estar muito coeso, muito unido, para que você chegue naquele foco. Qual é a sua missão? O que a região precisa? Mas, em contrapartida, você não tem dinheiro, você não tem sede, você precisa de uma estrutura robusta para trazer o profissional para perto de você. Aí que tem que entrar o CREA, aí que entra a Mútua. Entendeu? Se eu preciso de você, para você ser a minha base, eu preciso te dar a vara para pescar, não só o peixe. Toma o peixe. Você vai comer o peixe hoje, vai acabar e amanhã eu estou com fome. Toma uma vara para você começar a pescar. É isso que a gente tem que começar a pensar nesse fortalecimento do CREA, enxergar as entidades como um todo. Mas, em contrapartida, eu preciso que você tenha uma missão, eu digo você, que eu está como presidente, mas amanhã é a Aline, amanhã é a Bruna, amanhã é o João, que aquele grupo possa fazer algo para atender a região de onde? Rio das Ostras. É a tua missão. Sim. A tua missão é essa. Como fazer? Vocês têm N ideias e os profissionais que estão entrando têm outras ideias que podem entrar ou não naquele teu processo. Mas a tua base maior, aí eu inverto, é o CREA tendo que te dar a mão. Aí eu paro que aquele profissional que está entrando agora, ou aquele que já está caminhando, comece a falar mal do sistema. Que não vai falar mal da Aero nem da Mútua, mas vai falar mal do CREA. Quando eu falo mal do CREA, eu fecho os olhos e o resto não vejo mais. Todo mundo entra no mesmo pacote. Eu começo a ter dificuldade de... Não, o CREA não é assim. Entra para o CREA, vem cá ver o CREA. Hoje nós temos 90% que não querem saber do sistema. Na minha opinião, por falta de conhecimento. Sim. A partir do momento que ele conhece o sistema, ele entra para o sistema e defende o sistema. Quando ele não conhece e começa a escutar besteiras de outros, que o CREA tem que acabar, que o CREA não vai... Arrecadador, ele começa a entender que o CREA não é boa coisa, é ruim, mas eu também não investigo. Eu aceito logo de cara, porque eu não vou fazer nada, eu não vou investigar, porém, eu aceito a tua fala e eu levo isso como valor de verdade.
que o CREA é ruim. E repassa, né? E eu repasso que o CREA é ruim. Chega nos jovens que estão saindo daquela faculdade e ele fala, para que serve o CREA? E é difícil você reverter uma lambança que fizeram no passado de deixar os profissionais à deriva. A deriva. Essa é a palavra. É que falta pensar, né? Essa é a palavra. Existem melhorias que precisam ser feitas, isso é óbvio, sempre vai ter, porque é uma melhoria contínua. Mas imagina se não tem o CREA para regulamentar, para fiscalizar. É isso. Aí que a gente não ia ser inviável exercer Tem a profissão, pessoas que eu não vou tem como. citar o nome, que você já conhece, que falam que o CREA tem que acabar. Uhum. Se o CREA acaba, eu acabo com as universidades de tabela, com as faculdades, qualquer curso. E o leigo vai tomar frente. Exatamente. Se eu não tenho fiscalização, eu tiro todos os engenheiros, aquele que não estudou ou estudou em algum local menor, ele que vai construir a sua casa. O trabalho informal vai tomar conta. Vai tomar conta. Então a gente tem que defender o CREA. Tem que ser bem claro. Tem problemas? Tem. A multa tem problema? Tem. O CONFEA tem problema? Tem. Mas como é o caminho para a gente resolver? Vamos nos unir. A gente tem que trazer essas pessoas para cá, para dentro. Ele vai defender a Aero vai desenvolver, já está desenvolvendo um excelente trabalho, tanto que o CREA já enxergou, a multa já enxergou, não porque o Almir é bonito, não, ele é bonito, mas porque ele fez uma coisa que despontou. Não só ele, como outros que ele sabe de outras entidades. Sim. Mas tinha... Antes dele, ninguém mexeu. Então, se ninguém mexer, deixa quieto. Certo. Então, como ele começou a mexer, em prol dos profissionais de Rio das Ostras, já começa a andar. Ele começa a falar, cresce. Cresce, por quê? Ele é um cara trabalhador, a Aline trabalha, Bruna trabalha, todo mundo aqui está trabalhando. E deixar claro, a gente não ganha nada para isso. Nada. É espontâneo. É espontâneo, virou uma cachaça para gente. Sim, vira. Vira, e aí a gente discute, quer um sistema forte. Para quem? Para os nossos filhos, para a sociedade. Para ter orgulho da engenharia. Ter orgulho para falar o seguinte, aquele prédio caiu, não pode cair. Não gente. pode. Aquele prédio pegou fogo, não pode pegar fogo. Aquele elevador despencou, no bom sentido da palavra, ele não pode fazer isso. Cadê a acessibilidade? Não pode estar sem. A nossa construção, o que eu falo de engenharia mais forte, é nesse sentido. Quando a engenharia fica forte, o país está na frente. Sim. O país está andando de uma certa forma que os nossos trabalhos que a gente fala como PJ é o que é a alavanca, né? É o que é aquela força motriz para impulsionar o Brasil. Tem a Petrobras? Tem. Que é fortíssima aqui. Tem outras... A Vale é fortíssima. Mas eles contratam N empresas para poder dar fôlego ali. Sim. A engenharia, ela tem um papel muito relevante nessa mudança cultural, nessa mudança de atitude. É difícil? Eu não vou dizer que é fácil. Mas a gente vem de uma base da Aero, vai contaminando coisas positivas, vai chegar no CREA, vai chegar no CONFEA, aí a multa de tabela vai estar ali junto sempre. Então, todo mundo ganha em trabalho. Uhum. Você que é engenheiro de Minas, passa um sufoco, né? Porque parece que é uma outra engenharia que... É o que eu sempre falo nas nossas reuniões, né? Eu falo, gente, engenharia de Minas é um mundo à parte, só quem está dentro que sabe o que acontece. Então, o CREA hoje tem que ter comissões de acessibilidade, pô. Tem que ter comissões que possam pensar em ajudar determinado poder. Na minha época, como coordenador, nós recebemos uma demanda, eu fui coordenador da mecânica e da ética ao mesmo tempo. Eu peguei um pepino que foi o desastre lá na ciclovia. Nossa. E você tem que falar algo daquele engenheiro. Eu perguntava, cadê os projetos? Cadê todo passo a passo?
Então, aquela coisa de correria, vamos fazer? Não é. Engenharia não pode ser correria. Tem um consultor, tem um projeto. Tem que ter outros olhares. Tem outros inclusive. olhares. O Sambódromo também, um carro alegórico que matou 5 pessoas no carnaval, sei lá, de 2015, 16, sei lá. Aquele que foi para arquibancada, né? Para arquibancada. Tem que ter O engenheiro problema é ali. que existe uma pressão tão grande, né? Para que a coisa saia, que seja rápida. É isso. E aí o profissional tem que ter o cuidado de não deixar se levar por isso. Para, né, Principalmente ter com a prazo. cautela de fazer o negócio da maneira que tem que ser feita, que demore o tempo que O precisar, mas para que não profissional, ocorra que esse você tipo de falou coisa. agora, Bruno, tem que entender que ele não pode ser usado só para assinar. Exatamente. E aí a gente volta nesse começo da conversa, que é, muitas das vezes, ele não buscar empreender. Muitas vezes ele está lá trabalhando para alguém, aí alguém liga para ele no final do apagar das luzes para dizer o seguinte: eu preciso que você emita uma RT para mim aí. Infelizmente, isso é a realidade, tá? Então, hoje nós temos um levantamento aí de 50 mil engenheiros ou desempregados ou trabalhando em algo que não é da área de engenharia. Subcontratado, Sim. enfim, o que for o termo, mas tem 50 mil engenheiros fora da engenharia. Então, a gente tem que trazer esses caras que têm trabalho. Tem. Sim. A Aline quer montar um curso de perícia, que eu já falo isso há 20 anos atrás. O engenheiro fica desempregado porque ele quer. Aí você fala, pô, mas peraí, cara. Aí você pega pesado. Eu posso falar, tem perícia, tem autovistoria predial, tem consultoria, tem recebimento de empreendimentos novos e tem assistência técnica. As partes, Sim. autor e réu, contratam alguém para assessorar numa demanda judicial. Então, só que eu já falei 5. Sim. A gente cai naquela situação que a gente conversou lá fora, né? Pelo menos na minha área de mineração. O poder público falando que... A empresa, né? Falando que não consegue atender a exigência do poder público porque não tem profissional. Mas, em contrapartida, tem um monte de profissional em casa que não está exercendo a profissão. Então, Sim. falta essa comunicação, trazer esse pessoal para perto do CREA, o CREA fazer essa intermediação, porque tem lugar para todo mundo. Sim. Para Sim, todo mundo se colocar no é. mercado. E falta, inclusive, até pesquisa do profissional. Quando eu escolhi engenharia civil, foi uma pesquisa, porque, poxa, eu sou mãe, tenho uma empresa, eu trabalho, qual engenharia que eu vou fazer? Bem, a civil, eu gosto muito da ambiental, mas a civil me dava um leque de opções para trabalhar em casa. Assim, eu posso trabalhar em home office com várias vertentes, com perícia, com inspeção, com auditoria. E aí, essa foi a escolha. E quando eu chego para falar hoje com meus orientandos, para falar assim, vocês têm opção de trabalho? Quais? Porque eu não enxergo isso. Eles não pensam fora da caixa. É o que a Isso gente aí. já tinha falado, né? Sai da faculdade com aquela visão que tem que trabalhar CLT, quando na verdade existe um mundo, um leque de oportunidades além daquilo ali. Que muitas vezes a remuneração vai ser muito maior do Sim. que se ele tivesse no CLT. Sim. É sim. E a gente se pega, inclusive... vou parabenizar a participação de vocês lá no podcast da Ciane, que eu vi o podcast, achei muito legal. Inclusive, quando vocês falam de autovistoria predial, que, por exemplo, quando chegou nos engenheiros, nós já estamos mais conscientes disso, mas a outra ponta não. Então, para a gente, quando o síndico chega para chamar, é porque já tem um problema muito sério. Sim. E aí a gente vai só apagar incêndio. E às vezes ele nem quer, porque quando chega lá, você tem o seu valor. Não, mas isso eu pago o pedreiro. Sim, mas quem que vai dar a instrução técnica? Não, obrigada. É isso aí. E como a gente ainda não tem uma lei, aqui pelo menos no nosso município, que obrigue, né, traga essa obrigatoriedade, a gente fica tentando explicar para o síndico que ele é responsável por qualquer coisa que acontecer. Ele nem sabe das reformas que estão tendo no apartamento, sabe? Quando você vê uma trinca muito importante ali, você fala, aconteceu alguma coisa por aqui? Ah, não, só trocaram o piso, tiraram uma parede. Pra gente, isso é assim, um absurdo. Mas para ele é uma coisa muito comum. Não, mas é muito bem colocado, porque essa briga nossa, no bom sentido que eu digo, briga sempre no bom sentido, em que o Senge, né, na figura do Marcão, e nós fomos visitar o Secov, Abade. E o tratamento foi muito cordial, mas ficou por aí. E aí
tentando levar para eles os problemas, porque, na verdade, essa ponta, como a Aline falou, eu não tenho na minha mão, porque são os síndicos. Sim. Os síndicos, de uma forma geral, são leigos. São leigos. Sim, são leigos. Mas pode ser advogado, pode ser doutor, médico, pode ser dona de casa. Eu não tenho nenhuma regulamentação para falar que o síndico precisa ser antenado à área da engenharia. Um dos pontos que eu sempre bato, no bom sentido, que eu fui convidado para participar lá como consultor técnico lá da OAB e depois lá do CRA, que é lá da administração, é para ultrapassar aquele ensinamento que o síndico tem que ter. Administrativa, tributária, todo o processo jurídico e a técnica. A técnica você contrata um consultor. Tá, eu contrato um consultor. Na hora que eu chego aqui, tudo é caro. Tudo é caro. Se eu falar R$10 ali para falar alguma coisa, é caro. R$10, pô, é caro. O pedreiro ali, pô, me cobra ali um almoço. Então, eu começo a ter uma barreira que a autovistoria no Rio, alguns já entenderam. Porque tem uma lei municipal do Rio de Janeiro, eu tenho um decreto que faz a liga entre a lei estadual e a municipal. E vai ter síndicos que vão só cumprir com a regra do jogo? Vai. Mas eu sempre sou muito claro. Você é o responsável por tudo aqui. Se alguma coisa acontecer, você responde. Na primeira hora que o síndico for preso, os demais começam a pensar que a engenharia tem que ser séria. Por outro lado, também tem profissionais que não entregam um bom trabalho. Sim. E aí, toda a massa leva a culpa, dizendo, eu sou um que o cara falou, pô, contratei um consultor, porra, é tudo errado, pô. Tá, mas ele é o quê? Ele é consultor? Foi meu consultor, eu paguei a ele tanto, mas não resolveu nada, tá tudo errado. Você faz o trabalho, refaz o trabalho? Eu falei, faço. Mas, peraí, ele é engenheiro? Não, isso não vem ao caso. Claro, não, peraí. Esse é um ponto-chave. Peraí, ele tem que ser engenheiro. Ele fez uma RT? Não, eu não pedi nada a ele. Aí a sorte, Almir, que eu conheço gente pra caceta. E aí o cara não é engenheiro. E tá lá prestando esse serviço. É um cara que veio... É um comercial de uma empresa que entende da parte comercial. Sim. E que acaba achando que entende do projeto de engenharia. E o síndico, eu não sei se é de vergonha ou zangado, acha que eu estou querendo criar algo. Mas isso, assim, eu fiz questão de perder o trabalho, mas de espetar toda a comissão, porque tem que contratar um engenheiro. Para quê? Para que você possa receber o mínimo ali. Pode receber problemas? Pode. Isso aí não estou dizendo que o engenheiro tem que ser perfeito, não. Mas nós não podemos cometer erros primários. Sim. Em prol da sociedade. Sim. Então, o que falta nos municípios é ter uma lei, é ter um decreto. Regulamentar. Mas em Rio das Ostras eu não tenho tantos prédios. Sim, não tem tantos prédios, mas acima de 3 pavimentos já é para fazer. Só que o conceito que a Aline está falando da manutenção já não existe. Sim, não existe. Já não existe. O conceito de eu investigar também não tem um porquê. Então, falta realmente um empenho grande de profissionais para falar o que é necessário fazer. Nova Iguaçu eu acho que está andando, porque lá tem prédios pesados lá. E eu acho que o papel do CREA é promover isso. Sim, é necessário, porque as nossas edificações estão ficando velhas. A gente não tem só construções novas hoje. E aqui, principalmente, os prédios estão muito próximos da praia. A gente sofre aí diretamente, né, com essas intempéries. E o que acontece? Você vê erro de projeto. Cobrimento de 2 centímetros, beira-mar. Você fala,
tem que estar dando problema. Aí o que o síndico fez? Ele tampou os problemas que estavam acontecendo. Aí isso é pior, porque você tem um câncer lá dentro e você não enxerga. Eu falei assim, tem coisas que a gente não pode mexer. É para chamar realmente o profissional que entende e fala, mas é muito caro essa autovistoria. Mas o que é mais caro? É a sua vida? É a segurança das pessoas que moram na edificação? Então, para mim, cara, é outra coisa, sabe? Um dos problemas hoje são os prédios pequenos, que realmente moram ali 10 pessoas, e você falar para uma autovistoria que vai ser, vou chutar 5 mil, é caro. Eu entendo, eu não vou dizer que eu não entendo, mas a parte financeira, né, qualquer uma, não ganha de um desabamento, de uma morte, o que for, de uma perda. Isso não tem preço. Eu acho que tem que se fazer, sim, tem que fazer. A questão é que a gente precisa melhorar, né, essa informação. E essa gestão, o condomínio precisa melhorar essa gestão. Já que a gente vai precisar fazer a inspeção predial, a gente se organiza para fazer a cota ou cota extra que seja, porque vai chegar no prazo certo e a gente vai precisar disso. Mas aí o que acontece? Cai uma tubulação, caiu em cima dos carros. Eu quero uma perícia para colocar a culpa na construção. Em alguém, né? Tem que ter ocupado. Tem que ter. Uma coisa que eu já estou batendo há tempos, né, nesse grupo de síndicos, como é feito a cota de um condomínio? Eu tenho X funcionário, eu tenho que pagar bomba, eu tenho que pagar o pessoal da piscina, eu tenho que pagar elevador. Deu quanto? 100 mil, divide por tanto, essa é a cota. Mas eu falei assim, quem é que está levando o estudo da cota da vida útil? Eu tenho que pintar uma fachada a cada 5 anos, eu preciso trocar elevador a cada 20, parte elétrica a cada 20 anos. Quem é que está fazendo isso? Não tem. É cota extra. Isso é o problema. É o erro. Então, assim, essa situação que a gente vive, em que as pessoas não querem pagar mais condomínio, mas querem ter o serviço. O patrimônio dele está ali. Sim. O bem dele está ali. Sim. Então, eles querem que, com aquele dinheiro, o síndico faça tudo. E ele não vai fazer. Vai recair aonde? Em problemas E quando fazem a autovistoria, a gente vai lá para fazer, chega lá, a gente encontra sempre os mesmos problemas. Sim. Qual o livro de manutenção? Não tem. Não tem. Aí o síndico fala assim, não, mas quando eu entrei aqui como síndico, já não tinha. Não tinha. Então, quer E dizer, você ele fez? acha Não, que está também se não. isentando do problema. Isso aí. Sim, mas tem que ter. Você não tem nenhum papel, nem os documentos que você fez manutenção. Não tem. Mas você viu, assim, a gente vê, né, na vistoria sensorial, que aconteceram várias manutenções. Agora, com produto errado, sem técnica. E aí isso acaba impactando diretamente no desempenho da edificação. Então, lá no município do Rio de Janeiro, projeto de incêndio, para quê? Não. Corre, pô. Pegou fogo, corre. Teve a aprovação do bombeiro, acabou. Passa 10 anos, a pessoa tá lá, tudo Tá lá. despressurizado, nunca mais fizeram nenhum teste. Isso aí. Não, e o interessante é que, assim, se não tivesse ocorrido aquela tragédia da Boate Kiss, nós ainda estaríamos com uma legislação de 76. Sim. É algo onde você dava para o empreendedor um certificado de aprovação, se ele mudasse de uma atividade para outra, ele continuava com aquele mesmo certificado, endereço. Sim. Era uma certificação ad eterna. Então, quer dizer, as questões de segurança não mudam. Se não tivesse acontecido uma tragédia, muitas vezes, para a engenharia até se modificar, espera-se a tragédia chegar, a gente fica nessa condição. Mas tudo isso por egoísmo de só um grupo ganhar dinheiro. Quando eu falo de tarefa multidisciplinar, é isso. Eu preciso trazer todo mundo que é da área para poder falar daquele prédio. Enquanto a área técnica achar que ela sozinha ela faz tudo, o síndico também vai achar, aquele morador ele vai achar, então cada um fica naquele egoísmo e não pensa no coletivo. A gente tem que virar essa chave,
pensar no coletivo. É aquela vaidade, né? Não vou te passar o meu trabalho, porque senão ele vai pegar o que eu fiz. Sim, tem E isso. é pura vaidade. Na Barra da Tijuca, os honorários de síndico, né, os valores que eles recebem lá é muito alto. Entre 6 e 7 mil para ser síndico. Tem síndica, ou síndico, né, que fala o seguinte: Barata, eu não quero que você encontre nenhum problema aqui. Porque parece que é o desleixo dela, como gestora. Eu falei, então, para mim não dá, porque eu vou encontrar problema. Você falou isso sobre o elevador. Não, mas é a empresa que faz tudo certinho. Você falou, não tem problema, eu vou encontrar problema. Encontrei problema. Você falou. Aí encontrei, a pessoa fica indignada, porque a síndica se sentiu enganada pela empresa. Eu falei, primeiro que você não entende de condomínio, mas eu já tinha uma intimidade depois com ela, porque uma senhorinha muito bacana e trocou comigo várias informações. Eu falei assim, primeiro que você não acompanha o plano de manutenção da empresa. Segundo, que a senhora é de uma outra área e você não sabe se o cara mexeu ali ou não. Terceiro, se eu tirar a segurança daquele equipamento, ele nunca mais vai parar o equipamento. Dando exemplo, por que o elevador para? Porque a segurança atua. Se eu tirar a segurança, ele não para mais. Mas o teu equipamento está inseguro. É incrível falar isso, mas assim, elevador parou 3 vezes naquele mês por problema de portas. Porta é o maior índice de problema de elevador. Uhum. O técnico de saco cheio, ele tira o ponto da segurança em que faz parar aquele elevador. Se eu tiro e faço um bypass, esse elevador não vai dar mais problema. Então o cara é bom. Mas quando eu chego lá, eu vejo que tem um jump, tem um bypass. E eu falo, ó, você está em risco. Aí a pessoa fica, opa. Então, são N situações na engenharia. Não falta supervisão das empresas. Deixa o técnico sozinho para fazer a manutenção. O engenheiro ele não participa. O consultor ele encontra os problemas. Então, todo mundo entra num bolo dizendo que a engenharia não vale, não presta, porra, nada se resolve. Mas eu acho que as empresas precisam ter mais cuidado, não só da mecânica, como da civil, da elétrica, da incêndio, e os consultores serem sérios. Sim. Qual é o nosso objetivo? A sociedade. A gente mora ali. Então, você não vai sair daquilo ali. Não, a gente vive ali, então a gente quer o mínimo de segurança. Eu fico triste quando eu vejo na televisão prédio desabando, pegando fogo. E aí você fala, caramba, necessitava disso? Aquela do Campo do Jordão que explodiu lá, um apartamento, pegou 10. Sim. Eu acho que tinha botijão ali. Sim. Tinha um botijão. A lei aceita? Não aceita? Não aceita. E aí você começa a ver que houve um descuido daquele gestor naquele condomínio. Então, são N situações em que a engenharia precisa atuar, levantar, enxergar, porque todo mundo tem trabalho, tem muito trabalho para fazer. Sim. Mas faça um trabalho sério. E o CREA é simplesmente um órgão fiscalizador em que necessita que você trabalhe bem. Se você trabalhar bem, ele está rindo de orelha a orelha. Ele pega os leigos, que não tem a função daquela área, um engenheiro civil e tal. O CREA tenta pegar. O caso da Muzema. Prédio caindo, tem engenheiro? Não. Quem está construindo ali o prédio ali? É um leigo? É um leigo. Alguém tem que pagar por isso, porque as pessoas morreram. Sim. Então, assim, são N situações em que faz a gente refletir na engenharia. O que a gente quer para a engenharia? O que a sociedade espera da engenharia? Qual é a nossa meta como associação? Qual a nossa meta, qual a nossa visão quanto ao CREA? O que a multa pode me ajudar? E você trouxe uma informação importante que deve ser aplicada. Inclusive, vamos buscar na própria entidade a questão de quantificar. A gente está sempre se
melhorando a nossa gestão. E o que você falou me traz números, porque você falou uma informação que eu realmente desconhecia, que, por exemplo, na Caixa de Assistência Mútua, o mais solicitado é o valor por veículo. Beleza, talvez uma informação que fique internamente, não tem uma relevância para o profissional, talvez. Mas isso me remete às questões do próprio CREA em quantificar para a sociedade os números, né? Os números de fiscalização, os números de atendimentos, algumas informações que muitas das vezes ficam retidas para o próprio sistema. Sim. Que o profissional não tem acesso ou não busca. Você até encontra. Numa oportunidade mais recente, eu fui pesquisar no Confia para entender o valor que o Confia anualmente prevê para programas, para editais, para se manter, para manter a estrutura e para ver como é que está acontecendo essa fiscalização, como é que está acontecendo o serviço que o CREA presta para a sociedade e para o profissional. Então, acho que essa gestão à vista... Não, perfeito. Algo... Você comparou agora com uma gestão de um condomínio simples, com uma gestão de um CREA que não é tão simples e que você precisa enxergar. O que o profissional que está na ponta, que ele não quer saber do CREA, mas ele está pagando, o que ele está recebendo? A gente entrou em várias empresas, nós autuamos, na fiscalização a gente chegou, que é a fiscalização carro-chefe do CREA. Sim. Assim, a gente não vai falar outra coisa que é fiscalização. Então, mas para isso, o que ele vai fiscalizar? O Confea faz uma regra aí, faz uma lei aí. Nós fizemos no passado o que o fiscal tinha que fazer numa empresa, na parte mecânica. Um checklist. Um checklist. Que o fiscal, ele entrava, o manual, foi manual, desse tamanho aqui. E aí, Pernambuco, Rio, Pernambuco, Espírito Santo e São Paulo. Ficamos no trabalho de fazer o seguinte, porque eu escutava o seguinte, o fiscal entrava e falava assim, caramba, de quem é essa responsabilidade aqui? É do mecânico, do civil ou da elétrica? O cara ficava perdido. E fica perdido. Sim. Aí nós fizemos o manual da mecânica, o que é pertinente à mecânica. Civil fez a outra, a elétrica fez a outra, e assim foi. Entregou para fiscalização. Não, aí eu peguei o papel, que era um trabalho do Confea. O Confea nada mais do que criar as regras do jogo. Sim. E aí, o trabalho? Cadê o trabalho? Está até lá hoje, lá. Parado. Está parado. Aí você vai cobrar outro. E o CREA passou a culpa para o CREA. Então, o CREA que faça o dele. O CREA está fazendo, o CREA vai fazer, mas vai chegar num limite que o sombreamento não permite ele entender de quem é aquela responsabilidade. Eu acho que para fiscalização é difícil hoje, mas o papel é de tentar esmiuçar o máximo possível. Falando em números, a multa de 2020 até 2022 deu mais de 10 milhões por conta da Covid. Tinha profissionais que estavam parados. Falou, cara, a gente tem que ajudar esse povo aí, cara. Pecúlio, né, a morte daquele associado. No final, ajuda a multa. Então, no final, foram mais de 10 milhões em quase 2 anos. Esse é um papel que a multa tem que fazer. Ponto. Mais do que isso... Já não é mais... Não é mais comigo. Esse é o papel que a gente tem que fazer. O papel do CREA é fiscalizar. É o que o me falou. Tá, e aí, fiscalização? Então, cheguei até aqui, tudo bem. Chegou até aqui... É o número. É o teu número. A gente não vai tentar falar, você fez muito ou pouco. A gente não vai chegar nesse número. Não. Você fez o que pôde fazer. Aí eu começo a sempre fazer uns comparativos entre condomínio, que é a figura do síndico, entre o CREA, entre a multa, entre a perícia. A gente vai ter dificuldade na perícia de entrar nas comunidades. Sim. Como é que eu vou entrar se o cara fala assim, meu irmão, que isso não vai pisar não, cara. Dá uma volta com o teu carro, vai embora. Já passei por isso lá em São Gonçalo. Macaé, não tanto, porque eu chamo o autor, vem cá comigo aqui, que eu vou entrar contigo aqui nessa comunidade.
em Caxias, parte de Caxias. Então, a sociedade começa a ficar invisível, esquecida. Já não tem acessibilidade, já não tem a engenharia ali, já não tem o poder público atuando, e ela começa a ficar à mercê de outras figuras que não é o que a gente gostaria. A gente gostaria. É um trabalho forte que tem que ser feito para qualificar, né? E outra coisa que, em contrapartida, no nosso trabalho técnico, outra coisa que eu sinto muita falta, nós trabalhamos com base nas normas. E a gente precisa sempre consultá-las e comprá-las. E eu vejo algo que eu vejo que essas normas deveriam ser abertas nós profissionais. Porque se você não compra, assim, eu vejo que eu ajo da maneira legal, porque a gente sabe que com perícia você não pode usar uma cópia de uma norma, porque ela pode ser apontada, de repente, no processo que você usou uma cópia que não é legal. Ou então tem uma cópia na internet que não é a cópia completa. E aí você vai fazer por um outro trabalho. Só que a gente deveria ter esse acesso direto às normas. Isso é uma briga não é de agora, é de anos. E aí, voltando para a mútua, né? A mútua, ela, hoje, que eu digo um mês atrás, ela começou a liberar para que o engenheiro possa consultar por 3 horas, até 3 horas, aquela norma de graça. Mas essa consulta é feita onde? No CREA? Não, no site da mútua. E aí, se você quiser comprar a norma, aí você... Tem um desconto. Tem um desconto de 66%. 66%. E aí, se uma norma for R$100, você vai pagar R$34 naquela norma. Mas é um link gerado, que vai cair lá na BNT, e eu nunca, assim, não fiz. Eu tentei, eu não conseguia. Por isso eu até falei assim, esse passo a passo realmente eu ainda preciso pesquisar mais, eu não consegui. Sim, mas é recente essa consulta gratuita. Então, eu não fiz, mas eu vou tentar e depois até passo aí para vocês. O máximo de 3 horas. Máximo de 3 horas. 3 horas. 3 horas dia, né? Por dia. Não, 3 horas naquela norma. Naquela norma. Sim, ela tem um contador lá. Entendi. E que você vai ler, reler, não vai imprimir. Só se você comprar. Mas você pode, se for um trecho da perícia, você pode trazer aquele trecho e aplicar na perícia, que eu acho que não tem problema, não. Sim. Tá? Você não pode pegar toda a norma eu posso indicar que a norma foi consultada no site. Consultada no site, aí você pode falar que tem um site, existe uma gratuidade por 3 horas que você está consultando. Sim. Ponto. E aí eu acho que isso é legal. É um avanço em que a multa fez, eu acho que isso... Porque a gente briga, muito. Porque a norma tinha que ser gratuita. Sim. Com certeza. Não é. Aí você vai entrar numa esfera dentro lá da BNT que tem outros trabalhos e tal, então a gente entende que eles querem receber. Mas já é um passo a mais da multa agora que concede mais esse benefício. E eu tenho muita norma. Na perícia a gente tem que ter um cuidado que aquela norma que está lá, de repente já tem uma errata já. Sim. E a gente aplica essa norma e aí o juiz que está usando ela como jurisprudência acaba sendo induzido de uma forma errada e os assistentes técnicos caem para cima da gente. Sim. Então, toda vez que for falado uma norma, eu acho que vale a pena consultar e ver se tem alguma coisa de diferente. Não tem, vale aquela. Vale aquela. Sim. E às vezes uma norma entra em conflito com a outra, né? E a gente tem que realmente estudar isso, né? Porque uma diz uma coisa, a outra... de repente contradiz aquilo ali. A gente tem um exemplo da norma de garantia que está ainda tendo umas discussões, né, para adequação. Sim, assim, não só a norma da BNT, como leis que batem de frente uma com a outra. Tá? Aqui fala sobre acessibilidade, que é desde 2015, mas ela vem desde 84, essa é uma evolução, e a norma de preservação de patrimônio, né, que é basicamente do IFAM, que eu não posso mexer em nada, mas a norma diz que não, eu tenho que mexer para atender o pessoal. E eu bato de frente ali. E aí? No centro do Rio,
Eu tenho pedra portuguesa, que se for ruim, o cadeirante não anda. Mas o VLT passou ali, tem uma obra ali, mas aquela pedra portuguesa foi tombada pelo patrimônio histórico. Mas eu tenho, do outro lado, uma lei que diz que eu tenho que atender o deficiente. Então, a engenharia vive isso, vive esse caos. Esses conflitos. Né? Esse conflito. É um conflito que, para mim, vira até um caos. Porque o juiz não quer saber. Mas só que, como você está sendo os olhos do juiz, você fala sobre isso. Você não dá sentença nenhuma. Sim, exatamente. Você defende... Você aponta. Você e quem aponta, decide é ele. Você fala, para você estar inconclusivo, para o juiz mais ainda, mas ele está ali ciente que é aquilo ali. Então, ele usa a sentença ou segue e pede outras provas. Ele, mais que nós, sabe dos conflitos, né, de leis e normas. Sim, entendeu? Mas é gostoso. Você entender como não há uma conexão dos órgãos. Você começa a enxergar que, até a Bruna, por vaidade, cada um puxa para um lado, mas eu não converso com você. Sim. O bombeiro faz uma coisa, ele não fala com o CREA não fala com a prefeitura, eu não falo com o Ministério Público, eu não falo com o Estado, e no final eu não tenho nada para oferecer para a sociedade. Aí eu pergunto, é difícil a gente se reunir para... Essa falta de comunicação é o que gera o conflito, né? E isso é o que né, os empreendedores, enfim, é o que mais reclama. Porque, às vezes, eu chego para a empresa e falo assim, olha só, a gente precisa fazer isso aqui, né? Enfim, surgiu uma norma nova, a gente precisa fazer. Aí o cara fala assim, mas e aquela outra que tinha? Aí, quando você vai ver, as duas estão em conflito. E aí, como é que você resolve isso? Sim. Aí sobra pra gente, né? Eu tenho uma notícia não muito boa para dar. O tempo, né? As nossas diretoras Aline e Bruna. O tempo tá acabando. Cezinha! Bacana, né? Bom, estamos chegando ao final, né? Desse bate-papo. Tudo tem sua vida útil. Tem, Tudo. tem. Eu Até creio entrevista. que os nossos seguidores estão esperando que você, Barata, volte aqui para tratar especificamente de perícia com o corpo de peritos que nós temos na entidade. Sim. Inclusive, vamos falar desse tema, especificamente desse tema, para fomentar esse empreendedorismo na cabeça dos nossos engenheiros aqui da região, principalmente. Até por falta disso, né? Rio das Ostras, salvo engano, nunca teve um curso de perícia. Realmente, os profissionais eles têm que sair daqui, como o Vinícius fez, como a Aline fez, ou mesmo buscar um curso online. Mas como eu ainda sou do tempo do presencial, que o presencial você tem essa troca, né? Eu vou perguntar para o Barato o que ele fez, de repente, num determinado processo. Talvez ali esteja o pulo do gato. Então, acho que fica o convite já para você vir falar sobre perícia. Peço aos nossos seguidores, mais uma vez, se está curtindo esse bate-papo com o nosso diretor financeiro da Caixa de Assistência da Mútua, dê seu like, faça o seu comentário, com certeza vai ser verificado e a gente está aqui buscando melhorar sempre os nossos processos. Aline, considerações finais para conversar aqui com o nosso Você diretor quer falar do curso Barata. Da vistoria predial do CENS? Falar do curso, né? Fala do curso pra gente. Você falou que o curso vai ser em junho... Junho ou julho. Tá. Aí a ideia é oferecer uma bolsa. Uma bolsa de estudo, né, no curso de vistoria predial, já que a gente vai fazer o curso de perícia aqui. Sim. Né? Então, é mais uma forma daquele profissional enxergar, né, de uma certa forma, as possibilidades que ele pode ter em mãos. Porque, na verdade, quando você faz um curso aqui em Rio das Ostras, você não está preso só aqui. Sim. Você pode trabalhar em qualquer lugar, inclusive na Iguaçu, inclusive em Rio de Janeiro. Ali, então, você vai provocar, assim, levar esse profissional para atuar lá no Rio de Janeiro, Sim. que tem muito trabalho lá. Depois vai ter muito em Nova Iguaçu, vai ter muito em Volta Redonda. Então, assim, Macaé vai ter. Uhum. Ele não está preso a Rio das Ostras. Rio das Ostras. Para ele é cômodo, se ficar só aqui, seria ótimo. Mas qual vai ser a forma que vai chegar nesse
nessa bolsa? Nessa bolsa. Então, você que está nos ouvindo, fiquem ligados na nossa rede social. No Instagram, a gente vai compartilhar como que você vai proceder para participar do sorteio. É uma bolsa do curso de vistoria predial. Esse curso será online, né? Online. Então, facilitou ainda mais o curso online. Fica ligadinho que daqui a uns dias a gente já vai começar a compartilhar no Instagram da Aero. Ótimo. Bruna? Eu queria dizer que foi uma honra a gente receber o Barata aqui hoje, né? Acho que foi bem proveitoso. Tem que voltar mais vezes mesmo, trazer mais informação para que desmistifique essa questão, né, dos engenheiros, não achar que o CREA não tem nenhum benefício, não traz nada para a gente tem mesmo que trazer essas informações, trazer esses números, igual a Amir falou, né, porque acho que a luta que a gente tem aqui, sua e de nós aqui, é que os nossos filhos olhem pra gente, enquanto profissional, e ter orgulho de dizer, né? Sim. Minha mãe é engenheira, meu pai é engenheiro, eu quero seguir essa carreira, né? Então, acho que o que a gente trabalha aqui, essa correria toda que a gente tem, isso tudo que a gente faz, acho que o maior legado que a gente quer deixar são para gerações futuras e que eles tenham orgulho, né? Exatamente. Da profissão que a gente exerce, da diferença que a gente faz no mundo com a engenharia, né? Exatamente. Então, só tenho a agradecer. Você fechou com chave de ouro, a Bruna fechou com chave de ouro. E... mais detalhes, eu acho que o profissional aqui pode buscar o próprio site da Mútua, né? mutua.com.br, e ele tentar ver se aquilo cabe para ele ou não. Sim. Eu não vou falar de dinheiro, mas aquilo que se o profissional quer realmente estar ali. Mas eu vou pedir, implorar para que esse profissional venha para perto da gente, tá? É mais uma força. A gente está precisando de muita ajuda, tá? Para segurar o sistema, para ajudar o sistema. Sim. De uma forma ou de outra. Eu acho que o profissional que vai assistir a gente ou está assistindo, ele vai entender que ele é uma peça fundamental para o nosso passo a passo. Então, a Aero está aqui para isso, entendeu? E depois daqui, ele vai voar, né? E vai entender e vai estar somando com a gente. Com certeza. Com certeza. Então, o pessoal tem que buscar e tem que se associar, porque o meu primeiro trabalho aqui em Rio das Ostras eu consegui através da Aero. E depois a coisa deslanchou, né? Legal. Então, assim, faz diferença, né? A gente busca na associação é realmente isso, é que as pessoas venham, que isso consiga, né, ajudar ela na carreira, que ela consiga exercer a profissão, encontrar parceiros, o que a gente falou hoje, trabalhar em conjunto, porque tem excelentes profissionais dentro da associação, com bagagem, que estão dispostos a ensinar o pessoal que está chegando, né? E isso faz muita diferença para quem está no início da carreira, porque a gente sabe que bate insegurança, medo, e quando você tem alguém ali para te auxiliar, isso faz toda a diferença. Então, assim, acho que o objetivo principal nosso é esse, né? Ajudar quem está chegando, quem tem alguma dificuldade. Então, é isso. É isso aí. E juntos nós somos muito mais fortes. Não, coletividade... Mas ainda não terminamos. Não terminamos ainda. Não. Antes da gente encerrar, nós temos sempre a hora do desafio. Pensou que ia deixar passar? Não, isso aí. Apesar dele ter feito uma consideração assim fundamental, né? Que é essa questão mesmo do associativismo, da coletividade, da gente buscar os pares para poder crescer juntos. É importante a gente manter a hora do desafio. Bem, a hora do desafio, ela é diversificada. Então, dependendo da pessoa, a gente pede para deixar uma mensagem, ou mostrar uma habilidade, ou responder perguntas rápidas, um bate e volta. Mas vamos falar, como você falou assim, de humanização da engenharia? Fala pra gente, deixa uma mensagem, principalmente para a galera que está se formando agora, para agregar nessa humanização da engenharia, a gente chegar das exatas para humana. Como é que a gente junta isso para que a gente possa desenvolver uma engenharia que nós merecemos, a sociedade merece? É uma pergunta difícil, né? Mas eu vou tentar responder. Aqueles jovens que estão saindo de uma faculdade, universidade, eu acho que ele precisa se colocar na posição do pai, da mãe, do avô, como
seriam os líderes, né? Vamos falar, o pai e a mãe são os primeiros líderes, né? Daquela pessoa. Se colocar na posição dela, se eles estão satisfeitos ou não com aquela situação em que eles vivem. Pode ser a coisa mais simples possível, mas ele precisa enxergar como engenheiro se aquela posição, tá, naquele local que o pai e a mãe trabalham, atende, se vive bem como ligado numa área de engenharia mais macro, né? Eu vou dar um exemplo meu particular, que talvez possa facilitar a visão desse jovem que está saindo. A minha preocupação era minha mãe ficar presa no elevador. Sim. Como é que ela vai saber se comunicar se o viva voz é só falado, né? Ó, senhor passageiro, o elevador parou, mas aguarda mais alguns minutos, porque está vindo socorro aí, ou a empresa ou o corpo de bombeiro. E a pessoa surda, Sim. ela vai interpretar, vai entender como isso. Então, ela ficaria presa sem nenhuma informação. Isso me incomodou. Então, o que eu posso criar numa área de engenharia, que eu posso facilitar aquela pessoa que foi a minha líder, né? Sim. A minha mãe é minha líder. Então, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Eu trago... eu espero ter sido claro aqui. Sim. Tá? Com certeza. Para entender a posição daquele profissional que está saindo de uma faculdade e tem N informações, se o mundo que ele vive atende. Mas na visão, ele tem que enxergar a engenharia no papel principal e o próximo dele, que é o pai, a mãe, o avô, se ele consegue andar numa calçada, se ele consegue pegar um elevador, se ele consegue dirigir um carro, enfim, de uma forma ou de outra, ele se doar por alguns instantes, né? Qual é o papel dele? E o engenheiro tem essa percepção, ele consegue enxergar. Ele consegue enxergar, para mim é claro ele conseguir enxergar. É só ele tem um incentivo. Sim. Então, fazer um esforço ou assim, enfim, eu digo pai e mãe de uma forma Você fez uma geral, excelente, mas de uma forma mais macro, ele consiga entender se aquilo que ele está sendo formado atende ao próximo. Eu acho que eu sempre busquei essa necessidade, né? Eu sempre tentei buscar no meu semelhante o que estava precisando. Talvez por isso eu sempre tive um pensamento de empreendedorismo. Sim. Mas eu não tenho. Tudo bem, você não tem, mas você tem a parte da humanização. O que eu posso fazer para poder melhorar aquele meu ambiente? Então, cada um vai achar o seu. Tá? Eu achei o meu, demorei a achar, porque não é fácil. Mas como a Aline, ela me apertou, né? Aqui, provocou nisso aí. eu acho que um exemplo seria mais fácil da pessoa entender. Então, cada um tem o seu. Cada um tem o seu. E não desista dos projetos, do sonho. Não. Eu perdi muito projeto por pessoas dizerem, isso não vai dar certo. E eu embarquei nessa. Eu embarquei e hoje eu vejo o projeto que eu pensei há 30 anos atrás aí pujante, funcionando. Porque eu escutei de um outro engenheiro e falei assim, Barata, isso é muito caro, não vai dar certo não, esquece essa porra. Esquece isso. Falta de visão. Isso aí. E aí eu tive várias visões, que seriam os projetos no meu entendimento, e fui bloqueado mentalmente por um outro. E eu aceitei. Essa é uma coisa que a gente, né, que já vem aí, acho que eu posso dizer na vanguarda, que eu já tenho alguns anos também de profissão, tem que se policiar para não fazer exatamente isso com os jovens, porque às vezes ele chega com o gás todo, ele está conseguindo se enxergar pelos olhos dos outros, tem uma solução que vai ser uma inovação, e a gente que já está ali, né, naquele dia a dia, vendo o tempo inteiro a mesma coisa, e, enfim, às vezes cansado, looping, né? e aí você simplesmente desmotiva Você e nem deixa, quer o cara inovar. deixa de
criar uma inovação, uma coisa que poderia ser espetacular, Perfeito. porque você, Perfeito. ali no seu loop infinito, desmotivou E ele. o cara fora né? da caixa buscando Perfeito. uma solução que... Exatamente. Perfeito. Então, essa colocação que a gente está colocando aqui na fala aqui é perfeita. A gente não bloquear os nossos filhos, não bloquear o pensamento dos jovens que estão aí com 25 anos, 24, Sim. 24, Gás. que um gás, com uma visão que para ele é a solução e para a gente, às vezes, não é e acaba bloqueando ele. Deixa ele Pra fazer. eles é tudo novo, né? Então eles Deixa ele enxergam com um olhar diferente da gente. Deixa a ele gente, fazer. às vezes, é maçante aquilo ali. Passamos Já tem por tantos ali e não anos. olhamos. Muitas vezes o profissional mais antigo ele tá no automático. E parar para pensar, gente, o cérebro é preguiçoso, né? Então ele fala, não, fica aí no meu mesmo. exercitar. Tá Pensa, funcionando. não, para com isso, fica aqui, não dá certo isso. É mais fácil você falar que não vai dar certo do que você parar para pensar, conectar seus neurônios e falar, realmente pode ser isso aí. Não deixe, você jovem, não deixe ser contaminado e não deixe de se automotivar, porque tudo pode dar certo, depende do empenho de cada um. É isso aí. Perfeito. Temos uma entidade que vive isso, né? Barata, obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. Assim, você é um cara que, assim, eu tenho um entusiasmo de conversar sempre, porque a gente compartilha alguns pensamentos muito similares e parecidos. Então, para mim está sendo uma grande honra tê-lo aqui conosco. Eu quero que você leve um pedaço da nossa entidade desse momento com você. A Bruna vai te presentear com uma caneca Opa! presente da nossa entidade, um pedaço desse momento que a gente está vivendo. E assim, Essa aqui, né? essa aí, não, a sua é a Não. mesma, é a mesma. Não, é a sim, mesma, é a mesma. É do mesma, podcast. Essa é Tá? a Não, eu não vou abrir, porque é a mesma daqui, essa mas aí, eu exatamente. agradeço aqui, de coração, e vejo a luta de vocês é muito grande. Tá? O que eu puder ajudar, o que eu puder fortalecer, eu acho que vai ser fortalecida daqui a um tempo, com mais cursos, com mais bate-papos. E a recíproca é verdadeira. Vocês também... Não quero que vocês só fiquem em Rio das Ostras. Eu quero Sim. que vocês também vá lá para o Rio de Janeiro, Sim. entrar naquela selva de pedra. É. Vocês estão aqui no bem bom. De vez em quando eu passo lá pelaquela selva de pedra. vou Passa lá é. e tal, que eu acho que vale a pena Importante. participar. Sim. Você enxergar lá e melhorar aqui, e vice-versa. É o que a Aline falou, a gente tem que ter um olhar mais Ampliado, né? ampliado para não cometer os erros que eu acho que... Outros. Ou deixar de Ou cometê-los, cometer né? de cometê-los. Que a experiência vem dos erros. Entendeu? Eu acho que uma coisa que eu até falei lá no Senjo era formar professores para cada município atuar. Ter o seu. Sim. Vocês aqui, falar de perícia, falar de autovistoria, sei lá, o que for. Sim. Então, cada município tem o seu. Eu não ficar preso a 3, 4, 5 professores. Exatamente. Que nós, na verdade, nós não somos professores, nós somos apenas assim, vamos dizer, né, eu não estou aqui, qual o termo aqui, Aline? Trazendo as informações, né, talvez a ideia, o escopo do que a gente fez lá, as experiências, eu acho que isso vale, Isso é importante. mas eu acho que vale a pena a gente criar lideranças para fortalecer cada vez mais, né? A gente iniciou lá atrás, em 2013, Sim. né? Mas eu acho que vocês... A Aline é novinha, a Bruna é novinha. Novinha, o Almir, ótimo. Adorei. Entendeu? Muito obrigada. E eu acho que vale a pena a gente... Vocês irem trocar experiência. Sim. Trocar experiência. Sim. Tá? Mas muito obrigado. E a nossa luta continua. Leve um abraço da nossa entidade ao PUP, ao Osvaldo, Sim. ao nosso querido Marcão do Senge, a toda a turma lá do Rio de Janeiro, ao nosso presidente Cossenza, né? E a todos que sempre contribuem com a nossa entidade. Sabe que a Aero está aqui em Rio das Ostras, fazendo o seu melhor. A gente está sempre buscando ofertar o melhor para a sociedade, para os nossos associados. Hoje, inclusive, estamos saindo para mais um evento. E é isso, cara. Obrigado demais. Valeu. E vamos nessa. Muito obrigada. Até a próxima. Ótimo.